Bom dia. Estamos aqui na Casa do Menor apresentando o nosso trabalho, tá? Que é, no caso, elétrica predial, professor William. E espero que vocês gostem. Nós somos uma equipe que apresentaremos nosso trabalho hoje. Lenilson, pode apresentar? Bom dia, meu nome é Lenilson e estou aqui para apresentar o trabalho com meus amigos. É a prova. E eu vou falar sobre o circuito único, iluminação área seca. Quarto e sala. E aqui eu vou ligar o ventilador. Lâmpada. Ligou. Ventilação. Desastrônoma. E agora velocidade ambiental. Bom dia, meu nome é Cristian, vou apresentar o circuito 2, que é a área molhada, iluminação área molhada, que é a cozinha, banheiro, área de serviço e varanda. Cozinha, é esse aqui. Tem a área de serviço, que aqui não tem ninguém. É o sensor de presença, não tem ninguém. Agora tem pessoa. Vai demorar um pouquinho a apagar. Aí tem a varanda, que aqui tá escuro. Tá escuro e acende. E quando tira, tá claro. Vai apagar daqui a pouco. Agora vai ser outra pessoa agora. Circuito 3 é a tomada do micro-ondas. Eu vou fazer o teste com o multímetro agora, para checar se a tomada está em funcionamento. O multímetro ligado, ele está contando a tensão da tomada, que é 127. Contando aqui. Agora, circuito 4 é a tomada da máquina de lavar, desde o processo. Checa aqui o funcionamento dela, 127 de tensão. Agora, circuito do chuveiro. Essa lâmpada aqui é o funcionamento do chuveiro, porque a gente não pode ligar aqui, não tem água. Ele está desligado, está no frio, tem aqui forno quente, ele vai ligar. 6. Do 6. Agora, área molhada, vou apresentar as tomadas da área molhada, tá? Nível 6. Área molhada, nós temos já a varanda, temos a cozinha e temos a cozinha e a varanda. No caso, as tomadas. Deixa eu ver aqui. Olha, vira o vídeo. Vamos ver se está funcionando. Virou. Deu. Matheus, eu quero uma olhada. Então, está em funcionamento. Ok? Circuito 7 é tomada de área seca. Aqui na sala e quarto. Já o funcionamento?
E o circuito 8, que é a tomada do uso específico do banheiro. É isso. E assim nós passamos o nosso aprendizado, tá? Que nós aprendemos sobre instalação de uma casa. Agora nós iremos partir para a explicação do nível boia, tá? Que será a seguir mais adiante. A gente fez aqui a parte manual do projeto e agora a gente vai fazer a ativação com comando elétrico. Primeiro a gente vai ter que desligar aqui a parte manual, porque senão ele vai dar conflito. Eu só vou explicar um comando de uma vez. E aqui, desligado, eu vou fazer a ativação do sistema. Ele atracou aqui, ele está ligado, está caindo água na caixa. Jogando da cisterna para a caixa. Se eu apertar aqui no botão vermelho, ele desliga o sistema. No botão verde, ele ativa. De qualquer lado da botoeira. Pense nisso aqui como se fossem duas casas diferentes. São duas casas ligadas na mesma caixa d'água. Então, um vizinho pode desligar e o outro pode ligar, quando quiser. Esse daqui é o relé térmico. Quando ele aquece, é porque ele está dando problema no sistema. Então ele vai ativar isso aqui, que vai acender essa lâmpada. Essa lâmpada indica que o sistema está com problema e ele vai desligar tudo. Como pode ver, não está caindo água agora. Ok, desligou ali, o sistema funcionando normal de novo. Está caindo água. E é isso. Então, esse é o nosso trabalho que nós apresentamos, tanto na parte da elétrica de uma casa, como também no nível boia, tá? Como ele explicou. Quando se faz o manual, não pode ligar a parte de força. Por quê? Se ligar os dois, vai dar um conflito. Como ele acabou de explicar agora o Matheus. E aqui, como ele acabou de explicar agora, mais novamente, de entender, realmente, deu algum defeito, algum problema, a lâmpada vai se acender. Tá bom? Independente disso, esse é o nosso trabalho. Agradecemos por tudo e esperamos que damos um bom trabalho para vocês. Podem continuar. Então, nós, como nós já viemos da instalação da casa, estamos apresentando o nível boia, tá? O nosso trabalho vai ser apresentado esse trabalho aqui e chamaremos o Matheus. Matheus. Esse aqui é o sistema de nível boia. Ele vai controlar toda a parte da caixa d'água da casa. E aqui é a caixa d'água. A caixa d'água, no momento, ela está cheia. A gente vai abrir o registro aqui, vai jogar água para a cisterna. Vai jogando água aqui e para cá. A caixa vai esvaziar. O registro aqui, nível boia. No momento aqui, o nível boia daqui de baixo está ativado. Sim, agora ele está ligado e ele está jogando água da cisterna para a caixa. Ele está jogando água da cisterna para a caixa, porque a caixa está vazia e a cisterna está cheia. Esse é o comando. Esse é o comando de operação manual do nível boia. Vamos passar para a parte. Pode ver?
Olá, eu sou o Lucas, aluno da aula de elétrica. Eu irei apresentar a área de iluminação das áreas molhadas. Começarei pela varanda. Aqui na varanda existe um sistema de campainha e de sistema fotocélula, que ela funciona como? De manhã, ela vai ligar, porque dentro dela tem uma placa de luminosidade. Mas se eu botar isso aqui, ela vai acender. Daqui a alguns minutinhos. Enquanto isso, eu irei passar para outra área. Eu irei passar para a área do banheiro. O banheiro, que é suíte, que é assim, tem uma luz, outra luz. E agora eu irei passar para a cozinha. Na cozinha, tem um sistema de three-way. Como funciona? Eu estou vindo do corredor, irei acender aqui. Irei vir aqui aonde eu lavo o prato, por exemplo. E eu irei desligar aqui. Ou eu estou vindo da área de serviço, eu preciso acender a cozinha. Eu posso ligar aqui e eu estou vindo para o corredor passar. Eu posso desligar aqui. Aqui também, na área de serviço, existe sistema de sensor. Como funciona? Isso aqui não permite que ela acenda, porque está desligando os feixes de luz. Mas se eu tirar, ela vai acender. Por que ela acende? Porque isso aqui está programado para o feixe que sai aqui identificar. E aqui agora acendeu. Está escuro aqui, acendeu. E essa é a apresentação. Olá, boa tarde, meu nome é Daniel. Faço curso na Casa do Menor, Elétrica Predial, e agora vou apresentar o circuito 3. São tomadas, uso geral, você pode ligar só pode ligar coisa simples, carregador, qualquer coisa. Tem aqui no quarto, tem uma na sala, pode usar carregador, essas coisas assim. E agora eu vou medir a tensão das tomadas daqui do quarto. Mas ela vai para lá. Pode ver que está dando atenção ali, ó. O número subindo. Isso quer dizer que está funcionando. Agora eu vou botar aqui no outro quarto. Ó, pode ver que já apareceu aqui. E agora o último, que é o da sala. Pronto. Boa tarde, meu nome é Juniel, sou aluno do curso de Elétrica Predial. Eu irei apresentar o circuito 4, que é tomada de uso geral. Está localizado no banheiro da suíte e no banheiro principal. Eu irei medir a tensão correspondente. A bateria de 120 volts, ok? O banheiro principal, 120 volts. Isso. Continuando o circuito 4, que é de uso geral, que é a área molhada, temos aqui também uma na cozinha e aí medir a tensão. E essas tomadas na cozinha aqui seria exclusivo para poder usar, poderia usar pode ser usado um liquidificador, uma sanduicheira, essas coisas assim que é usado na cozinha, é isso aí. E temos aqui no banheiro, poderia ser usado um barbeador elétrico, essas coisas assim, similares, entendeu? Meu nome é Ivan, sou do curso de Elétrica Predial da Casa Menor. Irei apresentar o circuito 5 e 6. Aqui são os chuveiros. Primeiro do banheiro do suíte. Aqui tem uma lâmpada simulando a água. Tá? Liguei aqui para o inverno, água morna. Desliguei.
voltei para o verão. Aqui do circuito 6 também, a mesma coisa. A luz simulando a água, novamente. O amor na patente. E é isso. Meu nome é Amanda, eu faço curso de elétrica predial na Casa Menor e vou apresentar o circuito 7, que é na área de serviço. Essa tomada de uso específico, ela liga a máquina de lavar, a máquina de lavar. E vou dirigir. Aqui, tá passando por dentro. E também vou apresentar o circuito 8. Que é na cozinha, tomada de uso específico também. Ela vai ligar o micro-ondas. Esse é o nosso projeto que nós desenvolvemos através do tempo que passamos aqui no curso, na Casa do Menor. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma simulação de uma casa, com todo o circuito. E graças ao esforço de todo mundo aí conseguimos terminar e concluir. Espero que todos tenham gostado. De tudo nós queremos agradecer, tá? A Casa do Menor por esse trabalho, por essa oportunidade que nós tivemos, que é tão difícil, tá? Agradecer a todos vocês, agradecer ao professor William, que com muita paciência soube nos ensinar, soube paciência de ensinar com toda boa vontade, isso é muito importante para a gente. Então, em nome de toda a equipe, nós queremos agradecer não só a Casa do Menor, os funcionários, o professor William e a todos. E de tudo nós agradecemos, que Deus abençoe a vocês. Mais um ano, né, se passou diante de todas as circunstâncias que aconteceram durante todo esse período de pandemia. Eu acho que esse ano foi bem atípico, né, diante de toda a situação que a gente viveu, né, com esse período pandêmico, né, fazendo com que as famílias ficassem afastadas umas das outras. As aulas tiveram uma interrupção durante um bom período, depois voltaram de forma remota. Mas eu acho que ainda assim, né, todos que estão aqui hoje tiveram a perseverança de continuar frequentando as aulas, mesmo com as dificuldades. E assim hoje eles estão tendo essa formação dentro da Casa do Menor. Eu espero que sejam profissionais de qualidade, né? Essa é a nossa intenção como instrutor, dar uma formação boa, uma formação de qualidade dentro das normas técnicas, para que eles possam desenvolver as suas habilidades na indústria, ou no comércio, ou na residência, onde quer que seja. E que eles possam continuar desenvolvendo isso, né, e se tornando cidadãos de bem, para que a sociedade possa ganhar com esses bons profissionais.